Osme Felipsen, da Assembleia de Deus de Esperança. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falso fundamentalistas. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, Osme Felipsen. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade, o carnaval, não é do demônio, é sim dos cariocas, é de todos que amam a vida. Demônio não é samba, demônio é fome, que muitas famílias ainda passam em nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Vale a pena lembrar que mais da metade dos brasileiros são descendentes da Mãe África, e originalmente os povos iorubais e banto não tinham essa imagem do diabo e de pecado. Mas já que muitos querem falar de pecado, eu denuncio o pecado aqui agora. Abandonem seus pecados da ganância e do racismo religioso. Respeite os terreiros de Umbanda, respeite o candomblé, a quimbanda, a encantaria, o tambor de mina, a jurema. Osme Felipsen, da Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui Sapucaí, mais uma vez para gravar esse vídeo. E dessa vez eu deixei aí um vídeo para que vocês viessem analisar junto comigo algo que aconteceu aí mais ou menos há dois dias, mais ou menos, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Um pastor da Assembleia de Deus orando para Deus abençoar o carnaval. Um pastor. Observe que nós como cristãos, nós temos que orar para Deus abençoar todos. Nós temos que orar para Deus abençoar todos. E aqui não se trata, em minhas palavras, nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito religioso. Nenhum. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Até porque entendo que são muitos, existe muitos pais que estão na igreja e seus filhos que foram criados na igreja junto com os pais estão na folia, brincando, se divertindo. E aí nós nos colocamos tipo Jó. Jó diz a Bíblia que Jó era um homem temente, sincero, reto, e procurava desviar-se do mal. Essas são as palavras do próprio Deus. Palavra do próprio Deus, quando ele se refere lá a Satanás, e quando Jó foi estar diante de Deus com toda a sua família, e aí diz a Bíblia que Satanás estava no meio. Jó capítulo de número 1. Jó capítulo de número 1, o versículo de número 4.
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Porque essa é a posição do cristão. A posição do cristão é essa: desviar-se do mal. Enquanto Jó estava em sua casa, os filhos estavam se divertindo e Jó orava. Mesmo assim, acontece desse jeito com muitos pais cristãos que estão em casa, orando nas igrejas, e seus filhos estão lá se divertindo, ou irão se divertir. Mas nós como cristãos que procuramos nos desviar, e aí observe, não, em minhas palavras não há nenhum tipo de preconceito, apenas que nós como cristãos, nós temos que procurar o nosso lugar. Porque ou somos cristãos, ou não somos cristãos. Ou não somos cristãos. E aí, o pastor ele foi convidado muito bem para orar. Mas ele fala Deus, Pai e Mãe. Não. Deus, ele é o único. Deus é o centro. Não. Às vezes nós queremos agradar a e B, e não é bem assim. Nós não temos que agradar a homem, a fazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Eu tenho amigos, não importa, eu tenho amigos do lado A, amigo do lado B, tenho amigos de várias denominações, amigos que estão no mundo, mas mesmo assim, não procuro fazer a mesma coisa que eles fazem. Eu respeito a sua decisão, oro por sua vida, mas eu não posso andar de mãos dadas. Não posso. Porque se eu andar de mãos dadas com aquele que é meu amigo, que pratica as coisas que eu não pratico, então a Bíblia diz que eu vou estar causando escândalo. E aí olha o que diz a Bíblia, né? Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, viu? Lucas capítulo 17, tá? E o versículo de número 1 e o versículo 2. E disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele porque vierem. O versículo 2 é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. De nós não podemos não se pode partir o escândalo. Mas infelizmente, é parte. De onde nós menos espera é o que mais acontece. Mas em minhas palavras, é uma palavra de reflexão.
Ou somos cristãos, ou não somos. E aí eu não tenho nada contra a todos que brincam lá o seu carnaval, a todos que se divertem. Em minhas orações é que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, independente do seu credo religioso, independente da sua posição. Mas eu peço que Deus lhe abençoe, que estenda as suas mãos sobre cada lugar onde tiver uma folia de carnaval. O Senhor dê livramento, e o Senhor livre do mal. Não importa o que alguns fazem, mas a Bíblia diz que nós temos que orar por todos. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.